Ministério Cultura do Reino, ele não é um movimento, ele é um avivamento. Os movimentos passam, mas o avivamento permanece. Muitos filósofos, teólogos, enfim, cientistas tentaram, por suas teorias, infelizmente, apagarem a chama do Espírito Santo no nosso intelecto. E nós começamos a ter uma morte racional. Mas o Espírito Santo, ele é aquele que queima o nosso cérebro e o nosso coração por uma chama viva ao nosso Pai. Então eu gostaria de convidar vocês, antes do nosso pastor Robert subir para ministrar a palavra, que oremos para que o Espírito Santo possa se manifestar aqui e dentro dos nossos corações. Apocalipse diz que Jesus morreu e comprou para Deus pelo seu sangue toda tribo, raça, povo e nação, e os fez reino e sacerdote. Nossa geração está uma geração muito virtual e esqueceu de ser uma geração de ir para os santos dos santos. E hoje o Senhor quer queimar no teu coração para que você alcance os santos dos santos. Porque se tem um motivo que Jesus morreu, foi para rasgar o véu de cima a baixo e nos colocar dentro da presença do Senhor. E como cultura do reino, nós não aceitamos uma igreja que não proclame essa adoração viva e essa chama que há no coração do Espírito Santo. Então, vamos fazer algo que o Espírito Santo está acostumado a fazer, derramar fogo. Amém? Levantemos as nossas mãos e oremos juntos. Abra sua boca, irmãos. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Você já foi proclamado em meio à oração, a adoração e a oferta. Mas agora nós queremos levantar o Teu trono neste lugar. Jesus, o Senhor está à direita do nosso Pai, mas deixou aqui na terra o Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo dentro do nosso ser. Espírito Santo de Deus, venha queimar aqui corações vivos. Senhor, todas as chamas que estavam apagadas, acenda em nome de Jesus. Pai, a crise no Brasil, a crise nessa nação financeira, emocional, Pai Celestial, não poderão apagar a voz do Teu Espírito Santo. Senhor, as nossas tristezas internas, Senhor, os nossos questionamentos, os nossos abismos, não nos separarão do Teu amor. O Teu amor é vivo como fogo, o Teu fogo não dorme, o Teu fogo não se apaga, o Teu fogo é vivo. Por isso, Espírito Santo de Deus, venha avivar os nossos corações. Espírito Santo de Deus, nós não precisamos de movimentos ou palavras bonitas, nós precisamos somente da Tua presença. Chega de uma nação fria, chega de uma geração virtual. Nós queremos ser uma geração cheia do Teu fogo. Por isso, Espírito Santo de Deus, queime os nossos corações do Teu fogo. Senhor, aqueles que não conseguiam mais orar, Espírito Santo, movimenta os corações. Espírito Santo, aqueles que não conseguiam profetizar, agita esses corações. E Espírito Santo, aqueles que não conseguiam abrir a boca para Te adorar, abra os corações. E o Senhor vai continuar procurando na terra adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Adorar não é somente cantar, adorar, Senhor, é viver contigo. Os céus estão abertos. Exaltemos o nome do Senhor com a chama que há no teu coração. Seja exaltado, exaltado, oh Jesus. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado.
Deus, a vida do nosso irmão Robert, Pai. Que o coração dele agora, Senhor, vem estar, Deus amado, totalmente envolvido com a voz do Teu Espírito Santo, Senhor. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio, Pai. Deus, nós caminhamos ao lado do nosso irmão e sabemos que o coração dele queima por Tua palavra, Senhor. Por isso, nessa noite, nós declaramos que a Sua palavra será como espada, Senhor. Pai, nós declaramos que a Sua palavra será como fogo, Sua palavra será, Deus amado, como água, Sua palavra, Senhor, agirá como sangue do Cordeiro. Senhor, a Sua palavra, Deus amado, não voltará vazia. Pai, nós unificamos agora em nome de Jesus Cristo a adoração que é a Ti, ó Deus, com a palavra que será ministrada para nossas vidas, Pai. Deus, nós agradecemos também, Pai Celestial, pela vida do André, Senhor. Pai, Deus, que o coração dele venha queimar a cada dia. Nós sabemos que o coração dele também queima por Tua presença. Nós sabemos também que o coração dele clama pela Tua glória. E o Senhor tem unificado esses corações para proclamar o Teu reino aqui na terra. Por isso, Senhor, nós pedimos agora um elo com os céus. Abre os céus, abre os céus, abre os céus, abre os céus. Anjos descendo e subindo, ministrando a Sua presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Boa noite, boa noite, aleluia, tem um monte de gente viva aqui, sejam bem-vindos, tomem seus lugares. Em nome da Cultura do Reino, quero agradecer por vocês estarem aqui conosco nesta noite, uma noite de adoração ao Senhor, uma noite em que o Espírito Santo está ministrando palavras durante esses tempos para nos preparar para a volta do nosso Senhor Jesus. E nós precisamos ficar muito atentos, orar e vigiar para aquilo que o Espírito Santo está falando, fazendo na nossa geração. Nós precisamos nos preparar. Deus, Ele está fazendo um investimento em cada um de nós, através do Espírito Santo que é derramado sobre a nossa carne. E nós precisamos dar um retorno para aquilo que Deus está investindo em nós. Deus está fazendo um investimento na minha vida, Deus está fazendo um investimento na sua vida. Mas Deus espera um retorno. E a Bíblia fala desde Gênesis até Apocalipse que Jesus, Ele é galardoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam. E Ele dará, segundo conforme a obra de cada um de nós, a recompensa. E o que nós estamos fazendo para Deus neste tempo? Uma das mensagens que Deus tem ministrado em nossos corações nesses últimos dias é que nós precisamos aprender a ser para depois fazer. Porque se nós não sabemos quem nós somos, nós não temos autoridade para fazer no nome dEle. Nós temos uma revelação. E Jesus gera em cada um de nós uma identidade. E quando essa identidade de filho é gerada em nosso coração, Ele nos dá uma autoridade para exercer em favor das pessoas. Lá em Gênesis fala que Deus deu o governo sobre todas as coisas ao homem, não sobre as pessoas. Deus, Ele deu o governo para governar sobre todas as coisas. E quando nós governamos com autoridade, exercemos a autoridade em favor das pessoas. E a autoridade de Deus dada pelo Espírito é a unção. Então nós precisamos usar a unção que Deus nos dá com sabedoria. E nós precisamos aprender a se relacionar com o Espírito Santo, a ter comunhão com o Espírito Santo. E a mensagem que Deus trouxe para essa noite é uma mensagem que Deus ministrou no meu coração em 2011, logo um pouco após a minha conversão. O nome dessa mensagem é o maior avivamento de toda a história. E o maior avivamento de toda a história está para acontecer, que é a volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu não sei você, como está o seu coração, se está ardendo por essa vinda de Jesus. E a minha oração nesses últimos dias é para que gere em nosso coração um senso de urgência pela volta do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo deixa muito claro, ele dá uma oração dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E quanto de nós perdemos esse senso de urgência?
Quantos de nós perdemos o prazer de saber que Jesus está voltando para a sua noiva? Será que nesta noite nós encontramos aqui noiva ou divorciadas? E uma das coisas que a gente estava no momento da oração é que muitos aqui precisam voltar para o lugar de origem, voltar ao primeiro amor. Avivamento também é voltar ao primeiro amor. Esse é o propósito da cultura do reino, trazer um despertamento para aqueles que ainda dormem. Como diz também lá em Salmo: Senhor, livra-nos das distrações e aviva-nos para a tua obra, para os teus caminhos. Deus está despertando aqueles que querem ser despertados. Mas existem alguns que ainda o despertador toca e continua dormindo, bate nele e volta a dormir. Porque a mente dele está condicionada às coisas dessa terra, aos seus próprios prazeres, aos seus próprios sonhos. E sabe qual é o nosso propósito? Frustrar os teus sonhos. Amém? O nosso propósito é te mostrar a porta estreita. O nosso propósito é te mostrar a verdadeira porta do aprisco, que é Jesus. O nosso propósito é te provocar, fazer você sair da inércia, da letargia e fazer alguma coisa para Deus. Nós falamos de ser sim, mas você também foi chamado para fazer algo. E o que você está construindo no reino de Deus? E uma das mensagens que Deus ministrou nos nossos corações é: eu posso ser teu amigo, mas não tenho comunhão contigo. Mas como é isso? Eu tenho muitos amigos que são ateus. Se você só tem amigo crente, você tem um problema. Eu tenho muitos amigos que são ateus, mas eles não têm comunhão comigo, porque eles não caminham para o mesmo propósito que eu estou caminhando. Mas o Espírito Santo está derramando sobre a carne deles. Acontece que eles estão rejeitando a água do Espírito. Mas é assim também que está acontecendo nas igrejas. Existem pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Mas o nosso propósito é trazer um alinhamento, fazer com que você seja aqueles 2 homens de Emaús. Você lembra? Os 2 homens de Emaús. Eles estavam fugindo, saindo da promessa que Jesus havia dito lá em Atos 1:8, dizendo: não saiam de Jerusalém, porque eu enviarei do meu Espírito, vocês serão revestidos de poder para serem as minhas testemunhas. Mas havia 2 homens que saíram da promessa. Eles desanimaram, tiveram medo e ficaram frustrados. Que é exatamente isso que acontece na caminhada cristã. Queremos ver resultados imediatos. Queremos andar só com pessoas que dão resultados. Não queremos de maneira alguma assumir compromissos, assumir desafios. Então eram homens inconstantes e eles saíram. E no meio do caminho Jesus se apresentou a ele e Jesus fala: cara, o que está acontecendo? Para onde vocês estão indo? Não, só você não está sabendo. O homem lá, o Jesus, Messias, ele foi crucificado. Os homens mataram, os líderes religiosos mataram ele. Mas cara, me conta mais dessa história. E a Bíblia fala que Jesus estava ao lado deles e eles não perceberam. Talvez você seja um cristão ateu, vive como se Deus não existisse. E aqueles 2 homens de Emaús, já era tarde da noite, Jesus dizendo: cara, eu vou embora, está tarde da noite. Não, fica aí, Senhor, ceia conosco e no dia seguinte você vai embora. E aqueles 2 homens de Emaús ficaram lá com Jesus, mas não sabiam que era Jesus, não perceberam, porque a Bíblia fala que as escamas dos olhos deles ainda estavam nos olhos deles. E aí quando Jesus pegou o pão, partiu, deu graça e deu àqueles homens, a Bíblia fala que as escamas dos olhos daqueles homens caíram. Aqueles 2 homens provavelmente eram homens que entendiam o partir do pão. E quando fala partir o pão, significa lugar de intimidade.
Porque Jesus só partiu o pão com aqueles que ele tinha intimidade. Então aqueles dois homens sabiam muito bem o que era intimidade, o que era partir o pão. E quando Jesus partiu o pão, as escamas dos olhos daqueles homens caíram. E nesse momento Jesus já não estava mais com eles, e um olhou para a cara do outro e falou: cara, o seu coração ardia quando esse homem falava das Escrituras. Vamos imediatamente voltar para Jerusalém, porque ele prometeu, estávamos errados. E a Bíblia fala que aqueles dois homens voltaram para Jerusalém. Então muitos nessa noite, no momento da adoração, eu percebi que havia pessoas aqui que precisam voltar ao lugar de origem, como os dois homens de Emaús. E quando a palavra ela é pregada, quando a visão de reino ela é trazida, quando a revelação de Deus vem sobre um lugar, as escamas dos olhos caem e elas voltam para o lugar de origem. O que nós fazemos não é bater na igreja, não é criticar a igreja, porque quem critica não proclama. Quem está proclamando a palavra não está reclamando. O nosso propósito é despertar e fazer você voltar ao lugar de origem. Não voltar para o sistema, para a religião, mas voltar para Jesus, que é a essência de todo o evangelho. Amém? E a mensagem que Deus tem ministrado nos nossos corações nesses dias, você pode abrir na tua Bíblia, deixa a tua Bíblia aberta em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Deixa ela aberta aí. Antes disso, eu quero ler com vocês Isaías 60, que a Bíblia diz: olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia a luz do Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Estamos diante de um momento crítico na história da nossa nação. O Espírito Santo está visitando o povo com poder à medida que aumenta a escuridão. Faz sentido na vida de vocês? Olhe o Senhor, densas nuvens de trevas pairam sobre os céus, mas sobre vocês raia a luz do Senhor. Isaías 60, versículo 2. Há uma grande guerra espiritual em curso. Há uma grande luta, guerra espiritual, quanto o poder das trevas contra o poder das luzes. E o nosso trabalho, o nosso chamado é fazer com que esse poder das trevas retroceda. Mas há também uma coisa que eu não sou muito aprofundado nesse tema, chamada escatologia. Que escato significa os últimos. Logia é estudo dos últimos dias. Fim dos tempos, apocalipse, revelação. Essa era uma linguagem que Jesus falava claramente a respeito do sermão profético, das dores, sinais que aconteceriam antes da volta de Jesus, antes da volta do Messias. E os apóstolos também deixaram muito claro a respeito dos últimos dias. E quando nós começamos a ler isso, sabemos que o maior avivamento da história da crise virá em breve. Ainda o pior está por vir. Vou repetir, o pior ainda está por vir. A gente canta, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus não está por vir, já veio há mais de 2000 anos. Mas continuamos cantando, o melhor de Deus ainda está por vir nada, já veio. O que você precisa fazer é alinhar a sua mente com o que a palavra de Deus diz ao respeito. A crise espiritual já está em andamento. Talvez você esteja em crise espiritual. Talvez você faça parte desse grupo de pessoas que estão em crises. Apostasia. Antes da volta do nosso Senhor Jesus, Jesus deixou muito claro, o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, deixou muito claro a respeito da apostasia. O entendimento que você pode ter sobre a apostasia é falta de fé. É muito mais profundo do que isso. Apostasia significa um divórcio. É você dizer que está se divorciando de Deus. E como você faz isso?
negligenciando a comunhão com o Espírito Santo. Nós vivemos o ministério do Espírito Santo. Tudo começa em Deus, manifestado por Jesus e ativado pelo Espírito Santo. Mas acontece que nós estamos procurando os nossos próprios sonhos, procurando nossos próprios desejos, querendo realizar tudo que nós queremos, mas o Espírito Santo está sendo negligenciado da sua vida. E uma das maiores estratégias do diabo, sabe qual que é? Apagar a comunhão com o Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não apaguem o Espírito Santo. Não extingue o Espírito Santo, não tire o Espírito Santo da sua vida. Porque a partir do momento que você se divorciar contra o Espírito Santo, significa que você será fraco em tudo. Eu gosto muito da frase de Spurgeon, que ele fala: se você é fraco na sua comunhão com o Espírito Santo, com Deus, você é fraco em tudo. Tudo que você empreender, tudo que você tentar realizar e fazer para Deus sem o Espírito Santo, não vai ter propósito nenhum, não vai ter fundamento nenhum, porque pode crescer o seu ministério, mas uma hora vai cair, porque a base não é o Espírito Santo. Muitos estão preocupados em fazer o seu ministério crescer. Isso é o poder das trevas. Mas o poder da luz significa que você faz de tudo para fazer o reino de Deus crescer. Você não está preocupado em crescimento do seu ministério. Você está mais preocupado com o crescimento do reino de Deus, com a construção do reino de Deus. Então eu posso ser amigo do Daniel, que é da Costa Rica, mas não tenho comunhão com ele, porque eu não sento na mesa com ele, não compartilho do mesmo propósito que ele, sou um amigo dele, mas não tenho comunhão com ele. E quando nós temos comunhão, é quando eu compartilho a mesma visão, o mesmo coração e o mesmo corpo de Jesus. E isso é comunhão. E aí quando lemos Isaías capítulo 60, versículo 2, também vemos que o Espírito Santo está derramando do seu Espírito para capacitar-nos, para levar o Evangelho a todas as nações. Se você não está levando o Evangelho às nações, ou o seu bairro, sua cidade, principalmente na tua família, significa que o Espírito Santo não está agindo na tua vida. Porque lá em 2 Coríntios 3,18 fala: onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Então isso denuncia que onde o Espírito de Deus não está, não há liberdade. Se não há liberdade, você não será transformado de glória em glória, conforme a imagem e semelhança do Senhor Cristo Jesus. Conheço crente de mais de 20 anos de igreja, eu não sei nem se é crente. Ela só frequenta, ela encontrou um lugar para ela se sentir bem. Ah, essa igreja tem a ver comigo. Ela procura sempre algo para se adaptar à vida dela. Ela não quer transformação, ela quer algo que se adapte, sei lá como é que fala isso. Aqui tem um professor de português aí. Se adapte, esquece essa palavra, vai. A vida dela. Então Deus está fazendo um investimento nessa geração. Mas nós precisamos dar uma resposta a Deus. Precisamos responder ao chamado de Deus e parar de dizer ai de mim, e começar a dizer eis-me aqui, Senhor, envia-me, o que o Senhor quer. Há quanto tempo você não tem escutado a voz do Espírito Santo? Sabe por quê? Há muitas vozes que falam na sua mente, principalmente a tua. Como que o Espírito Santo vai falar algo? Não há espaço para a voz do Espírito Santo. Então o que o Espírito Santo está falando sobre esta geração? Nós vemos a profecia de Joel 2 se cumprindo em Atos 2, versículo 17 ao 20, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a declarar: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Profetizar é você falar a mente e o coração de Deus pelo Espírito.
Os jovens terão visões. Jovens, vocês estão tendo visões. Vocês estão vendo visões das coisas celestiais. Vocês estão vendo aquilo que Jesus vê. Você está sentindo aquilo que Jesus está sentindo, como André cantou e como foi uma forma profética. Dai-nos os teus ouvidos para que eu possa ouvir um ouvido igual ao teu, um coração igual ao teu, uma voz igual à tua. Será que isso está sendo a sua oração dos últimos dias? Será que isso está sendo o clamor do teu coração nos últimos dias? Será que você está chorando todos os dias buscando o Senhor? Eu quero ser como tu, transforma-me, gere um caráter transformado no meu coração. Eu escutei uma frase que fala, é muito interessante. Ela diz assim: Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus, Ele não escolhe pessoas preferidas. Ele não escolhe aqueles que dão resultados, mas existem aqueles que preferem, escolhem estar na presença dEle. Como, se vocês prestaram atenção, o Murilo falou uma coisa, que aqueles que recebem mais, não porque eles são melhores, é porque eles obedeceram e querem experimentar mais do amor de Deus. Então, você entra em crises porque você quer, porque você está rejeitando a água do Espírito. E as crises pessoais, elas o afastam da presença de Deus. O que mais ataca o cristão também é medo, frustração e desânimo. E o diabo, sabendo disso, ele traz o que? Distração. Ele rouba o seu tempo. E quando ele rouba o seu tempo, ele te tira da comunhão com o Espírito Santo. Então o propósito maior dele é apagar a presença do Espírito Santo. Às vezes não é nem necessário eu pregar, você sabia disso? Depende da sua fome por Deus. Como o André cantou e falou, a sua fome por Deus é o que vai criar um ambiente para que Deus venha com fogo e venha trazer transformação. Como o centurião falou, Senhor, diga apenas uma palavra que o meu servo será curado. Talvez você venha aqui esperando que alguém toque em você, que alguém imponha as mãos sobre você, mas você só precisa de uma palavra. Jesus não nos chamou para termos uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Se você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a sua fé é pequena. E Jesus nunca foi a favor de uma fé pequena. Homens de pequena fé, eu já dei autoridade sobre vocês. Eu já derramei muito de mim sobre vocês, porque vocês não estão usando a autoridade que eu dei. Vocês não estão usando a autoridade que eu dei. Assim diz o Senhor. Ah, Deus, sabe o que é? Eu tenho uma conta para pagar, mas está difícil. Mas eu tenho uma faculdade para fazer, eu tenho uma casa para construir, eu preciso casar, sabe como é que é? Precisa de dinheiro, todas essas coisas. Diz assim o Senhor em Mateus 24:14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Todas as nações, então virá o fim. A crise teológica, irmãos, está surgindo em todo o mundo, onde muitos serão incapazes de discernir entre a verdade e o engano. Nós lemos, como você deixou sua Bíblia aberta, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 3, assim: o Espírito diz claramente, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. E a verdade denuncia a mentira e a hipocrisia, como os verdadeiros adoradores denunciam os falsos adoradores. Como o verdadeiro altar de Deus denuncia fogo estranho. Então o nosso chamado é levantar um altar maior do que de Baal nessa geração.
Eu não sei se você está fazendo parte dessa geração que está buscando isso, mas eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo. E eu oro para que vocês também façam parte disso. Então é necessário que o Espírito Santo venha trazer uma provocação e te tirar do conforto, muitas vezes. Te tirar da vida tranquila, te tirar da segurança que até mesmo você mesmo criou para você. É difícil largar, né? Mas irmãos, Deus, quando nós só teremos tudo de Deus se nós dar tudo a Ele. E o que você tem dado a Ele? Você ora, Senhor, quero mais de Ti, mas você não quer mais, você não quer dar mais de você para Ele. Nós queremos mais de Deus, mas nós queremos dar menos de nós para Ele. Só o resto, só o desperdício, porque Jesus sempre foi contra o desperdício. E essa geração está desperdiçando o investimento que Deus está fazendo. E nós fomos chamados aqui para pregar a palavra de arrependimento. Fomos chamados dizendo: convertei-vos, até mesmo de raça de víboras, mas falando com amor. Convertei-vos, porque virá a ira vindoura, está vindo. O julgamento está vindo. Jesus está voltando. Jesus está voltando para a sua noiva gloriosa. Será que você está vivendo com uma noiva ou uma divorciada? Porque a divorciada, ela perdeu os sonhos, perdeu o brilho, o mundo perdeu as cores. Mas a noiva, ela é cheia de sonhos. Ela é vibrante, radiante. Ela é cheia de vida, ela planeja, ela executa. É ou não é, mulheres? Quando você está noiva, você está prestes para casar, cara, é uma das maiores alegrias que uma mulher pode sentir, junto com dar à luz os filhos. Talvez você tenha perdido essa esperança, esse senso de urgência, que Jesus está voltando. E as pessoas perderam o senso de urgência, porque é o que denuncia o apóstolo Paulo para Timóteo, dizendo: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O que está acontecendo com essa geração? Nunca se viu tantos falsos profetas, enganadores, mentirosos, caluniadores, mercadores da fé. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você não entendeu? Jesus está voltando. As crises, as escrituras são claras de que muitos cairão da fé no meio dessa crise, como a ofensa, a decepção abundante e o medo. Como diz 2 Timóteo, abre comigo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 7. E quando ouvimos tudo, fala sobre a impiedade dos últimos tempos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tem piedade, tem aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes, porque entre esses estão os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, sobrecarregadas de pecados, levadas por todo tipo de desejos, quem aprendem sempre, mas nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Senhor, tenha misericórdia dessa geração. Sabe que Deus ministrou comigo nessa semana? Na minha casa não tem televisão. Eu acompanho as notícias pela internet. Não porque eu não gosto de televisão, é porque eu não assisto mesmo.
E a notícia da semana, do mês, do ano é pragas. Pragas. E Jesus havia falado a respeito dos sinais proféticos da vinda do Messias. Quem lembra da lua de sangue? Maravilhoso, né? Você fica até mais crente na lua de sangue. Mas quando passa no dia seguinte, aquilo para você já não fez mais sentido, sabe por quê? Os meninos que são do Guarujá, quando vai uma pessoa para a praia, ele não conhece o mar. E quando ele vê o mar, os olhos dele saltam de alegria. Uau, cara, que mar maravilhoso. Nossa, como é bom conhecer esse mar. Mas ele passa 2, 3, 4 dias, uma semana, e aí ele já enjoa, já quer voltar para casa. Aquilo para ele já não faz mais sentido. Puxa, cara, eu quero voltar para casa, quero voltar para aquele estresse da cidade de São Paulo. Porque para ele já não faz mais sentido. Ele já perdeu a graça para ele. Então essa palavra ela fala que nos últimos dias haverão homens amantes de si mesmos. O que nós mais estamos vendo hoje é sai um falso profeta, sobe 2 falsos profetas. Tem igrejas fazendo escolas de falsos profetas. E onde que estão os crentes verdadeiros adoradores para denunciar os falsos profetas? Sabe como você denuncia o falso profeta? Você sendo um verdadeiro profeta. Pregar aquilo que as pessoas precisam ouvir com amor, não o que elas querem ouvir, porque elas querem ouvir palavras que amaciem o seu ego, que faz elas se sentirem bem. Nossa, eu me senti tão bem, nossa, a palavra veio no meu coração. Mas quando Jesus vem, Ele vem para provocar, para nos tirar da zona de conforto, para que você seja despertado, você se livre das distrações e seja avivado nos caminhos do Senhor. Amém? No ano de 2010, o Senhor me visitou no meu quarto, quando eu estava orando, me preparando para ir para a igreja. Eu lembro que quando eu orava, Ele me levou para uma estrada longa, e no acostamento dessa estrada, eu via milhares de corpos, era um zumbi mesmo, se arrastejando e com feridas. E essas pessoas caminhavam em minha direção. E naquela visão eu não estava entendendo nada quando essas pessoas começaram a tocar em mim. E eu sentia dores físicas. Eu falei, nossa, eu nunca experimentei isso, Deus, por que está me mostrando isso? Foi quando Deus colocou em mim desejo pela volta de Jesus. Ele colocou em mim um senso de urgência pela vinda do Messias. Ele colocou em mim um sentimento, um olhar de compaixão, para que quando nós olharmos para uma pessoa, nós olharmos com os olhos de compaixão. Quando Jesus via as pessoas como ovelhas sem pastores, a Bíblia fala que Ele olhava com um olhar de compaixão. Olhar de compaixão. E compaixão significa sofrer junto. Mas quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Ninguém busca o sofrimento. Mas há momentos na nossa vida que passamos pelo sofrimento para Deus gerar em nós uma fome pela presença dEle, uma urgência pelo reino de Deus. Nós podemos ver a profecia se cumprir em Atos 2. Pedro fez uma pregação completamente revestido do poder do Espírito Santo naquele dia. O mover do Espírito Santo continua ainda nos dias de hoje. O Espírito Santo está derramando da água dele nos dias de hoje. Continua derramando da água dele nos dias de hoje. Mas na nossa cidade de São Paulo, principalmente em centros urbanos, nós precisamos ser como Daniel. E Daniel tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia, porque senão ele não ia vencer a Babilônia, a situação do povo hebreu na Babilônia. E a Bíblia fala que ele tinha um espírito de excelência.
sobre ele. Ele era excelente em tudo que ele fazia, porque ele fazia para o Senhor. Nós precisamos ter o mesmo espírito que Daniel teve. Sempre quando Deus começa algo, como uma reforma, um avivamento, que Ele quer derramar sobre a nação brasileira, Ele sempre procura uma Esther, um Davi. O Daniel, ele pega essas pessoas e incendeia. E já está acontecendo nessa geração, como nós lemos em Isaías 60, versículo 2. Olhem para os céus que apontam a volta de Jesus. Olhem pelas pragas que estão invadindo a nossa nação. Isso aponta para a volta de Jesus. E olha que interessante, se você ler lá em Êxodos, primeiro capítulo, fala a respeito de Moisés. Levantou-se um faraó que não conhecia José, e ele começou a oprimir o povo de Israel. E ele viu que a nação de Israel estava crescendo, e ele precisava controlar aquele crescimento, porque ele temeu, ele se sentiu ameaçado. Então ele decretou a morte de todas as crianças recém-nascidas, masculinas. E ele avisou para as parteiras: se for criança, menino, mata. E aí Deus era com as parteiras, e as parteiras temiam ao Senhor, e quando nascia um menino, elas escondiam. E o faraó pediu para que elas prestassem conta: mas cadê os meninos? Senhor, não dá tempo, que quando as mulheres hebreias, a gente está indo encontrar as mulheres hebreias para fazer o parto delas, elas já tem os meninos, e não encontramos. Mesmo assim, Faraó decretou a morte das crianças, todas. Mas havia uma mãe de Moisés que protegeu Moisés depois de 3 meses de nascimento. A história você conhece. E nós vemos os reis de Israel oferecendo as crianças como sacrifício. Existia até naquela época uma fome em que eles queriam matar os próprios filhos para comerem. Você tem noção disso? E nós vemos na época de Jesus, quando os 3 reis magos, Mateus capítulo 1, capítulo 2 fala sobre essa história, que os 3 reis magos viram a estrela e foram até Belém procurar pelo rei que havia nascido. E eles procuraram quem primeiro? Herodes. Chegando em Herodes dizendo: nós viemos adorar ao rei que nasceu em Belém. E Herodes: como assim? Eu sou o único rei, eu sou o único Senhor e Salvador dessa nação. Faz o seguinte: quando vocês o encontrarem, avisa-me para que eu também vá lá e o adore. Mas só que o propósito, a intenção, a motivação de Herodes era matar esse menino que havia nascido em Israel. Tanto ele como os líderes religiosos se sentiram ameaçados, porque eles tinham cargos políticos. Então a Bíblia fala que ele decretou a morte das crianças. E a Bíblia fala que Deus usou um homem chamado José. Cara, pega a criança e sua mãe e vai para o Egito, porque estão querendo matar a criança, estão querendo matar Emanuel, Deus conosco. Leva essa criança para o Egito. E a Bíblia fala que José pegou Maria e o menino Jesus foi até o Egito. E aí Deus falou em sonhos, falou em visão, através de um anjo para José, para ele voltar, porque aqueles que procuravam matar a criança já haviam morrido. Olha só a lição que nós temos que aprender com José, pai adotivo de Jesus. Ele tinha relacionamento com Deus, que a Bíblia fala que ele não difamou a sua esposa que estava grávida, porque ele era um homem íntegro, ele era um homem justo. E Deus fala com pessoas que têm a mentes puras, coração puro, mãos limpas, uma alma que não se entrega à vaidade, como diz Salmo 24. E um dos propósitos também de Satanás e os demônios é matar uma geração de profetas. O diabo tentou matar uma geração de profetas na época de Moisés,
O diabo procurou matar uma geração de profetas na época dos reis. O diabo tentou matar uma geração de profetas na época de Jesus e principalmente Jesus. E ele continua fazendo nos dias de hoje. Nós vemos aí os casos aí de zika, microcefalia, etc e tal. E o diabo está procurando matar os nossos filhos. A próxima geração depende de mim e de você. Essa responsabilidade é minha e essa responsabilidade é sua, para exercer paternidade em relação às pessoas. Nós precisamos exercer paternidade. Nós crescemos num sistema religioso onde as pessoas procuravam sacrificar economicamente em nome da igreja para satisfazer seus próprios egos. Deus está fazendo uma reforma na igreja brasileira. Basta você ler os jornais e as revistas. É triste ver os evangélicos mercadores da fé enganando o povo. Oferecimento de falsas promessas e ameaças de que socorro espiritual e econômico somente alcançaria aqueles que se sacrificassem em nome da igreja. Nós vamos denunciar esses mercadores da fé. Nós vamos denunciar os falsos profetas, os falsos mestres. Como? Como que nós vamos denunciar? Deus está vindo com um jugo sobre a nação brasileira, mas nós podemos reverter a situação, fazendo com que o poder das trevas retroceda. Talvez você esteja colaborando com o avanço do poder das trevas e nem percebe. Sabe como? Se omitindo, negligenciando. A Bíblia fala lá em João, capítulo 14, versículo 17. Abre comigo na tua Bíblia. João, capítulo 14, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará convosco. Nosso coração é um lugar para o fogo do Espírito Santo. Nosso nome está escrito no Espírito Santo para estar conosco para sempre. Ele vive no coração daqueles de quem o conhece. Você conhece o Espírito Santo? Você sabe como ele pensa, como ele age, qual é a vontade dele? Sabe quando vem aquelas pessoas, o Espírito Santo me falou. É uma moda hoje, né? O Espírito Santo me disse, o Espírito Santo me falou. E aí você vê as presepadas que essa pessoa faz. Mas ela usa o nome do Espírito Santo de forma em vão para justificar os seus atos. O Espírito Santo de Deus, ele traz paz. Ele é um Espírito e ele é santo. Ele traz santidade. 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 Tudo que Deus nos entrega, seja visão, sonho, é sempre para um bem coletivo. Não pode parar em você. Para terminar, quero falar de um homem que ele denunciava muito e falava muito sobre oração, jejum, intimidade, entendimento da palavra e santidade. O nome dele é Leonard Ravenhill. Ele foi um grande evangelista que focava em oração e avivamento. Suas reuniões atraíam grandes multidões e ele trazia um quebrantamento através do Espírito em relação àquelas pessoas. E ele denunciava que essa geração é uma geração que gasta mais tempo apertando botões do que tendo relacionamento com o Espírito Santo. Nós gastamos mais tempo apertando botões do que tendo relacionamento com o Espírito Santo. Porque é bom mostrar.
As pessoas precisam saber o que eu estou fazendo. E a comunhão com o Espírito Santo está sendo negligenciada. E Deus tem falado sobre 5 pontos conosco para mudarmos e revertermos essa situação. Uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de santidade, uma vida de ler a palavra, de meditar na palavra. São disciplinas que precisamos colocar imediatamente em prática, porque o poder das trevas está avançando. E o fim do tempo está próximo. Então prepare-se. Prepare-se, que o Senhor Jesus está voltando, está mais próximo do que você possa imaginar. Quero te encorajar para ficar de pé. Nós vamos orar. Quero pedir para que o pessoal da cultura venha aqui na frente. Nós vamos orar por vocês. E vamos pedir para que o Espírito Santo possa trazer uma mudança de mente, uma mudança de comportamento em nossos corações. Para que venhamos a fazer a vontade dEle na terra, a começar a orar: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade como é feita no céu. Quero pedir para que vocês venham aqui à frente, por favor. Essas são pessoas que são acompanhadas por nós, e aqueles que sentiram essa palavra penetrando no coração. Eu quero te encorajar a vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos liberar sobre a sua vida uma palavra profética. Essas pessoas são usadas por Deus para liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre o seu coração, dando destino para o seu chamado. Eu quero te encorajar a vir à frente. Você que sentiu que essa palavra falou no teu coração. Somente para aqueles que essas palavras falou o coração. Se nada do que foi dito aqui fez sentido para você, pode ficar no lugar onde você está. Mas se fez sentido para você, eu quero te encorajar a vir aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus possa queimar o coração de vocês. O que o Espírito Santo está dizendo sobre essa geração. O maior avivamento da terra está por vir. E a maior crise também está por vir. Mas nós podemos aproveitar essa crise que está acontecendo em nossa nação, através de arrependimento, e reverter o quadro da nossa nação e do mundo. Podemos transformar essa crise em oportunidades. E Deus se manifesta maior em momentos como esses do que quando tudo está tranquilo e está normal. Então Deus conta com cada um de vocês. Quero pedir agora para o pessoal que está aqui à frente começar a orar por vocês. Esteja com o coração aberto. Nós oramos por fome sobre este lugar. O tamanho da fome do teu coração, o tamanho da fome da tua busca por Deus, é o que vai liberar o favor de Deus sobre as suas vidas. Pai, em nome de Jesus, comece a tocar esses corações, Pai. Comece a tocar os corações de cada um que está aqui nesta noite. Que o Senhor revele cada vez mais da tua vontade nesses corações. Eu oro, Senhor Deus, por uma transformação, uma renovação de mente. Eu oro pelas mentes, Senhor, que o diabo tem buscado atacar as mentes de muitos que estão aqui nessa noite, trazendo doenças, trazendo enfermidades, trazendo crises. Mas eu oro, Senhor Deus, para que o Espírito Santo de Deus comece a tocar esses corações agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toque, Espírito Santo. Mova o teu Espírito nessa noite. Mova o teu Espírito nessa noite, Espírito Santo. Coloque um senso de urgência da volta iminente do nosso Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, gere nesses corações um espírito de quebrantamento. Nós oramos: cria um coração puro e renova um espírito reto.
Vem, Espírito Santo. Termina a obra, Espírito Santo, por favor. Espírito Santo, termine a obra neste lugar, por favor, Espírito Santo. Toque esses corações. Que chamados sejam liberados, Senhor. Sejam destravados ministérios. Eu profetizo vida nesses corpos. Eu profetizo vida nesses ministérios. Eu profetizo vida nesses chamados. Espírito Santo, vem sobre esse lugar. Flua de forma livre e poderosa neste lugar. Tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade, Espírito Santo. Aumenta a tua fome. Aumenta a tua fome. Aumenta a tua fome neste lugar. Espírito Santo, mais de ti, Espírito Santo. Comece a tocar esses corações agora, Espírito Santo, por favor. Nós liberamos um fogo do Espírito Santo sobre este lugar. Nós liberamos um derramamento, não somente de água, mas um derramamento de fogo do Espírito Santo sobre este lugar. Espírito Santo, queima como fogo esses corações. Incendeia esses corações de paixão por Ti. Incendeia esses corações de paixão pelos perdidos. Incendeia esses corações de paixão pelo reino de Deus. Derrama amor, Espírito Santo. Derrama amor sobre este lugar. Flua com amor sobre este lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo.
chover de novo, Seu Espírito vai cair. Sim, eu creio, Ele está caindo. Vai chover de novo, vai chover de novo sobre nós. Oh, o Seu Espírito vai cair. Profetize isso sobre você, sobre o Brasil, sobre São Paulo. Chover de novo, vai chover de novo. Seu Espírito vai cair. Vai chover de novo, vai chover de novo. Eu creio, Deus. Seu Espírito vai cair. Como fogo venha nos queimar, vem queimar nossos sonhos, vem queimar nossos planos. Rendemos tudo a Ti, rendemos nossas vidas. Essa geração entrega tudo, essa geração diz: vem e cumpre o Teu querer. Essa é a nossa voz, essa é a nossa declaração. Oh, somos escravos, somos servos, somos filhos, somos amigos. Temos um Pai, temos um Pai. Somos filhos, somos filhos. Sim, Senhor, abra nossa mente, para que possamos entender a paternidade, Senhor. Para saber, Pai, que nós fomos criados para estarmos face a face. Fomos convidados a nos assentarmos à mesa, nos alimentarmos do banquete e não ficar como os pequeninos, como os cães. Mas nós reconhecemos que somos pequenos, reconhecemos que deveríamos ficar no chão, reconhecemos que deveríamos pegar as migalhas. Mas o Senhor nos colocou à mesa, o Senhor nos chamou à mesa, o Senhor nos chamou para jantar com o Senhor, o Senhor nos chamou para ceiar com o Senhor. Nós estamos com o Senhor, não pelos nossos méritos, não pelo que fizemos, mas pelo que o Senhor fez, Jesus. Pelo que o Senhor fez, Jesus. Pelo que o Senhor fez, Jesus. Estamos na mesa, estamos com o Pai. Nós temos um Pai, nós temos um Pai. Somos filhos, somos filhos, somos filhos, somos filhos. Abra a mente, Espírito, abra a mente, Espírito, para a realidade de ser filho, de ser filho, de ser filho, de ter herança, de ser geração eleita, de ser sacerdócio real, de ser povo adquirido, de ser povo escolhido.
manifeste a glória, manifeste o amor, manifeste a adoção espiritual. Glória a Deus, irmãos. Uma salva de palmas ao Senhor. Quero aproveitar para agradecer o pastor Isaac, a pastora Daiane e a Igreja Central por abrir as portas para estarmos juntos como corpo de Cristo, reunidos para ouvirmos aquilo que o Espírito Santo está fazendo sobre essa geração. Quero agradecer ao André, o pessoal que tem servido, às pessoas que oraram, vocês principalmente que vieram de lugares muito longes para estar conosco nessa noite. Muito obrigado pela presença de vocês, que vocês voltem para casa de vocês em paz e segurança, e que o Senhor continue ministrando no coração de vocês a visão de reino. Não é visão de igreja, é visão de reino, sobre aquilo que o Espírito Santo está falando sobre essa geração nos últimos dias. Que nós vivemos os tempos difíceis, mas o Espírito Santo está fazendo investimento sobre nós, derramando do seu Espírito para nos fortalecer, nos preparar para a volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado, que Deus acompanhe, em nome de Jesus.